Sejam bem-vindos, meus amigos palmeirenses, e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações, a repercussão desse empate do Verdão contra a equipe do Guarani no encerramento dessa primeira fase do Paulistão. Agora o Verdão vai encarar no próximo final de semana, nas quartas de finais, a equipe do Capivariano. Estou trazendo um corte, trazendo essas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês, e vamos com o vídeo. O Palmeiras empatou com o Guarani ontem, jogou muito bem, mas ficou só no empate em 1-1. E o Rafael Valente está na frente da Academia de Futebol do Palmeiras para trazer mais informações sobre o Verdão pra gente. Seja bem-vindo, Rafael Valente, tudo bem? Fala, Joãozinho, boa tarde pra você, pra Mari, pro Donk, pro amigo, pro fã de esporte que nos acompanha, né, pros amigos do estúdio. Pois é, o Palmeiras jogou muito bem ontem contra o Guarani na Arena Barueri, mas ficou no empate por 1-1. O time foi comandado pelo auxiliar técnico João Martins, porque o Abel Ferreira estava suspenso, tinha sido expulso contra o Corinthians, e o João Martins fez algumas mudanças, tirou 6 titulares do time para preservá-los. Ele justificou na entrevista coletiva que houve um desgaste físico muito grande e desgaste mental também depois da partida contra o Internacional no meio da semana passada, por isso fez essas mudanças, e o Palmeiras jogou para tentar a vitória, para tentar ter a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista. Acabou sendo surpreendido pelo Guarani, que abriu o placar aos 8 minutos, embora o Palmeiras tenha criado muitas chances. Eu estava ali na Arena Barueri trabalhando. Na minha percepção, o Kaique França, goleiro do Guarani, foi o melhor jogador em campo, fez muitas defesas, mas a gente tem que pontuar que alguns jogadores não estavam tão bem, né? Como o caso do Vitor Roque, o próprio Carlos Miguel, que deu algumas vaciladas, digamos assim, né? Mas o Palmeiras procurou esse empate. No segundo tempo, o João Martins colocou 5 titulares em campo, e aos 31 minutos o Flaco Lopes conseguiu o empate. O Palmeiras terminou com a segunda melhor campanha. Durante a rodada toda, o Palmeiras alternou os seus adversários. Poderia ter sido o Corinthians, poderia ter sido o Santos, poderia ter sido o São Paulo, o próprio Guarani. No final das contas vai ser o Capivariano na Arena Barueri. E aí, duas informações para vocês. Se o Palmeiras passar do Capivariano, for para a semifinal, aí já volta a jogar no Allianz Parque. Eu conversei com algumas pessoas do Palmeiras ontem que me falaram isso, que o Allianz Parque vai estar pronto para a última semana de fevereiro. A outra informação é que o John Arias deve fazer a sua estreia contra o Capivariano, e quem falou isso foi o próprio João Martins. A gente vai ouvi-lo agora falando depois do jogo de ontem. Preparámos-nos bem, sentimos os jogadores com mais energia, mas sabendo que de 3 em 3 dias não há milagres, temos que fazer algumas decisões, correr alguns riscos, mas sentimos o elenco a evoluir muito bem relativamente ao que foram os primeiros 5 jogos. Relativamente a esses 2 jogadores, o Paulinho já falaram tudo. Precisamos de tempo, evolução, vamos fazer com que as coisas corram bem. A evolução está a ser muito positiva, mas é sem previsão. Relativamente ao Arias, já treinou ontem, já treinou hoje, veio bem, ficou ali 4 ou 5 dias a tratar de problemas pessoais para vir definitivamente, já está integrado, e se tudo correr bem está à disposição do treinador nas quartas de final. Tá aí o João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras. Palmeiras está de folga hoje, folga amanhã, volta aos trabalhos na quarta-feira. E aí, duas informações para devolver para vocês. Primeiro, de mercado da bola. O Palmeiras acertou ontem com o Cruzeiro o empréstimo do atacante Bruno Rodrigues até o final da temporada. E a outra informação é que hoje, 3 horas da tarde, acontece a reunião do Conselho Técnico da Federação Paulista para definir os dias e os horários das partidas das quartas de final. A reunião é online, né? Provavelmente ali por volta das 4 da tarde a gente já vai saber tudo da tabela, tá bom, Joãozinho? Com a Amanda Barbosa, que chega aqui para atualizar o noticiário do Verdão. Amandinha, é o seguinte, Abel Ferreira não esteve no banco nessa última partida, né, que definiu o chaveamento do Palmeiras, mas o auxiliar dele também foi expulso. Que história é essa? Eu quis projetar para essa próxima fase de quartas de final. Palmeiras dos grandes, acho que foi o que se deu melhor, né, amiga? Boa tarde. É isso, Vini. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Pois é, Vini, você vê, o Abel tinha sido expulso lá no Clássico, né?
E aí o João Martins é quem foi substituí-lo ali à beira do gramado nessa partida aí da última fase e acabou sendo expulso. Por sorte ali no finalzinho da partida, então não comprometeu ali tanto os planos do Palmeiras nessa última rodada. O Palmeiras entrou com um time misto, né? Um time misturado, descansando ali alguns jogadores. O próprio João Martins enfatizou isso na coletiva, né? Que depois de repetir em 3 partidas seguidas a escalação, ontem eles resolveram fazer esse time misto para dar uma descansada em alguns atletas titulares ali da equipe. Então a gente viu ali a presença do Lucas Evangelista, por exemplo, né, entre os titulares, ele que voltou recentemente de lesão, entrou por alguns minutos no Clássico, esteve em campo ali novamente, então foi um retorno importante ali. Dá pra gente destacar também o Felipe Anderson entrando em campo também pela primeira vez, entrou no segundo tempo, né, depois desse período que ele passou no departamento médico. Então, uma partida que foi importante para o Palmeiras, que já estava classificado, obviamente defendia ali uma campanha interessante para poder mandar a partida em casa e consegue isso, mas foi um jogo ali que ajudou bastante o Palmeiras nesse sentido de rodar ali o elenco, de descansar alguns jogadores também. E aí o João Martins ressaltou isso. E aí sobre essa questão da expulsão, ele até falou que foi por conta ali de uma discussão que teve entre ele, técnico ali do adversário, né, o Matheus, e ele falou assim que existe uma ética, que eles nunca discutem com a comissão técnica do time adversário, às vezes aquela cobrança ali com a arbitragem, com alguma outra situação que acontece, mas nunca com a comissão. Ontem acabou dando uma destoada nisso aí, viu, Vini? Ânimos um pouco mais exaltados e o João Martins acabou sendo expulso também. Não atrapalha tanto assim a rotina do Palmeiras, até porque o Abel já volta para as quartas de final contra o Capivariano. Como você já trouxe o chaveamento antes, o Palmeiras tem a melhor campanha ali do que o Capivariano, então vai mandar esse jogo em casa, vai ser em Barueri por conta da agenda de shows ainda, né, que tem na Arena do Palmeiras aqui em São Paulo. Então a gente vai acompanhando essa semana aí da equipe. Hoje movimento mais tranquilo aqui na academia de futebol, até porque tá de folga o Palmeiras, né? A Mari falou agora há pouco dessa semana cheia, de fato, né? A primeira semana cheia aí para algumas equipes aqui de São Paulo, é o caso do Palmeiras também. Então, vem desse momento onde faz um time misto e tem essa semana cheia para trabalhar bem o descanso, a recuperação desses atletas e até de atletas do departamento médico. A gente vai dar um destaque sobre isso. Mas Palmeiras folga hoje, folga amanhã, quarta-feira de manhã faz a reapresentação. A importância dessa semana, né? Eu estava falando aqui sobre essa questão de jogadores do departamento médico. Teve essa volta do Felipe Anderson, então tem essa semana mais cheia. Paulinho, que está numa evolução boa. O Palmeiras trabalha para tentar fazer com que ele seja reintegrado aí ao elenco. E vive a expectativa do John Arias fazer o primeiro treino com o elenco. A gente viu que no sábado ele foi a campo, mas não junto com o elenco. Treinou separado com o Paulinho. Então, quem sabe essa semana, de quarta-feira para frente, a gente já tem aí o Arias também integrado completamente a esse elenco, Vini. E se o Arias não estrear agora, nesse final de semana contra o Capivariano, ele pode estrear na próxima partida, que é pelo Brasileiro, contra o ex-clube dele, o Fluminense. Vejamos, ou veremos, o que o Abel vai fazer. Um beijo pra você, Amanda Barbosa, bom trabalho. Agora, quem se deu melhor nessa classificação foi o Palmeiras, que enfrenta o Capivariano? Ou eu tô sendo maldosa com o Capivariano, que é um time aí estreante, que estruturado, que fez uma boa campanha, mas fato é que o Palmeiras vai enfrentar esse adversário depois do jogo de ontem com o Guarani. Inclusive começou perdendo, finalizou, teve volume de jogo e tal, mas não conseguiu concluir, mas o Flaco Lopes garantiu o empate por 1-1, ô Samir. É quem tem dos grandes a vida mais tranquila nas quartas de final? Com certeza, você não está sendo maldosa, você está sendo realista, né? Porque o Palmeiras realmente pegou o adversário mais fraco de todos e ainda vai jogar em casa, né? Não vai jogar no Allianz Parque, mas vai jogar em casa. Então o Palmeiras é super favorito, com certeza, nesse confronto com o Capivariano e um dos favoritos ao título paulista. Perdeu infinidade de gols ontem. Foi, PVC. Eu não consigo entender o Carlos Miguel, alguém achar que o Carlos Miguel não falhou nesse gol, ele rebateu as duas para frente. Para mim não é a maneira melhor dele rebater. Ele rebate no pé do Luca. Teve um erro de saída de bola. O Palmeiras não jogou mal, mas abusou dos cruzamentos. É verdade que teve repertório, porque finalizou de bola cruzada, de bola parada, de construção desde o goleiro, de cruzamento por baixo, cruzamento pelo alto, toque de cabeça do Lopes pro Maurício, depois do Ramon Sousa pro Flaco Lopes marcar. O Vitor Roque perdeu 2 gols inacreditáveis em cruzamentos por baixo. Um dele ele bate de cabeça baixa, joga no pé
do goleiro Kaique França, que estava no canto. Se ele desvia um pouco para o lado, ele faz o gol antes, o Palmeiras poderia ganhar a partida e ser o primeiro colocado. Agora, foi curiosíssimo o andamento da rodada, né? O Palmeiras começou em segundo lugar e o Santos fez 1-0 com 7 minutos. Aí era Palmeiras e Santos. Sim. Aí o Palmeiras tomou o gol e caiu para terceiro lugar. Em seguida o São Paulo fez o gol. Aí virou Palmeiras e São Paulo. Aí a Portuguesa fez o gol e o Palmeiras caiu para quarto lugar e o Corinthians fez o gol contra o São Bernardo e virou Palmeiras e Corinthians. Aí o Palmeiras empatou o jogo, voltou a ser Palmeiras e Santos, Palmeiras em segundo, Santos em sétimo. Aos 50 do segundo tempo, o Capivariano fez o gol, virou Palmeiras e Capivariano, segundo contra sétimo, e o Santos em oitavo vai pegar o Novo Horizontino primeiro. Sim, curioso, né? Se dependesse do Palmeiras, ele ia enfrentar o Santos ou o Corinthians, né? Ou o São Paulo. Ou o São Paulo. Foi uma rodada dramática ali, né? A cada gol mudava a situação do campeonato. E o Carlos Miguel, é isso aí que o PVC falou. Para mim, ele falhou no gol e ele tem essa deficiência. O Carlos Miguel, a fama dele é maior do que o futebol dele. Do que a altura. Uma vez você falou uma coisa, não sei se você vai lembrar disso. Que você falou, o Talisca, todo mundo quer o Talisca, mas ninguém nunca viu o Talisca jogar praticamente, né? Porque toda janela, todo mundo quer o Talisca. O Carlos Miguel é muito isso. Todo mundo acha o Carlos Miguel maravilhoso, mas prestaram atenção no Carlos Miguel? Ele não foi titular em lugar nenhum. Ele foi titular da ausência do Cássio e renunciou a ser titular da ausência do Cássio. Agora ele é titular do Palmeiras há 24 jogos. Ele foi titular do Corinthians 15, que foi o período que o Cássio saiu. E que falhou, hein? Nesses 15 jogos. Jogou bem, mas falhou também. E ontem ainda teve uma confusão, né, PVC, do João Martins, auxiliar do Abel, com o Matheus Costa, que é o técnico do Guarani. Por um lance de fair play ali, os dois se desentenderam e se desentenderam feio. Gosta de sair na mão. O João Martins foi expulso para substituir o Abel, ele foi expulso. O Matheus Costa também. Costa saíram no tapa, descendo no túnel. O Matheus Costa, eu acho que depois ele abusou, porque o João Martins desceu e foi embora para o vestiário. Não quer dizer que o João Martins tenha agido certo, porque ficou o bate-boca, mas o João Martins desceu e foi embora. Dependesse do Matheus Costa, tinha saído 2 supapos, um para cada lado. E tudo porque o Vitor Roque colocou em jogo uma bola que era para ser devolvida, na opinião do Guarani. Mas já estava 1-1, o Guarani estava eliminado naquele momento, estava tentando colocar a bola em jogo para tentar fazer o segundo gol e conseguir a classificação ainda. O que eliminou o Guarani foi o gol do Capivariano. E o Guarani fez o gol, acho que o Carlos Miguel errou, principalmente não é um frango, mas é uma falha. Essa bola tem que ser espalmada para o lado, mais para o lado. Acho que ele falhou ali. O Guarani fez 1-0, mas o jogo não mudou muito de figura, não. O Palmeiras seguiu pressionando, criando chance, criou pelo lado, por baixo, sem chutão, trabalhando a bola. É muito mais suave quando o adversário, suave em termos do esquema tático, né? Para você jogar no 4-2-4, dessa vez era o Evangelista e o Martínez, né? E o Palmeiras espetava Sousa, Flaco, Roque e o Maurício. O Guarani se defendia com 6, então a coisa acaba, você não tem problema de saída de bola, porque o teu meio campo está todo lá na frente, a bola chega naturalmente, sem marcação, nos homens da frente. O Palmeiras fez um bom jogo, gostei do jogo do Palmeiras, não gostei do resultado, acho que ninguém gostou, poderia ter vencido o jogo, bola na trave no último minuto, olha, jogadas de todos os lados, com o reserva, com o titular. E é curioso o futebol, né? O Palmeiras fez gol no segundo tempo quando tinha mais jogadores titulares em campo. Mas, na verdade, o futebol melhor foi no primeiro tempo, com mais reservas em campo. O Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo do que no segundo tempo, talvez porque o relógio vai andando e tal, você quer empatar, quer virar o jogo. Por causa dessa questão, né? Não então, tem um pouco também dos reservas, para eles uma Copa do Mundo, um jogo assim, a chance, então, né, de... Acho que talvez tenha isso também, né? O jogador acaba correndo um pouco mais, se dedicando um pouco mais, né? No segundo tempo ele foi mudando, foi colocando os jogadores que estavam no banco, né, que são considerados titulares. Mas o que o torcedor do Palmeiras quer ver no frigir dos ovos é Paulinho e Arias juntos em campo. Como é que o Abel vai resolver essa questão? O Arias deve fazer a estreia domingo, né, contra o Capivariano, aí mesmo na arena. Ou sábado. Sábado, né, no fim de semana, né? Porque ele tá voando, tá em forma, né?
E sexta-feira teve uma imagem que deixou o palmeirense muito esperançoso, né? Do Paulinho e do Arias treinando no campo. O Paulinho ainda tem que ter calma, mas o Arias, se não jogar sábado, eu vou achar estranho. Aliás, ele tá melhor fisicamente do que qualquer jogador do Palmeiras, porque esses todos estão começando a temporada. Ele tá ali no meio, né? Pra ele tá de boa, né? Foi uma negociação que deu muito barulho na Inglaterra, né? Não, o próprio voltou, o Wolverhampton brigando para não cair, quer dizer, o Palmeiras fez um esforço enorme e aí, claro, que gera expectativa para que estreie. Como é que você vê esse ataque do Palmeiras aí? Eu vejo, pra mim é muito simples. Sai o Maurício e entra o John Arias. Tá resolvida a parada. O problema não é agora, o problema é quando vier o Paulinho. Aí vai ter que ser. Isso não é um problema, isso é bom também. Não, o problema que eu digo é porque falta isso, vai faltar espaço. Né? É o que faltou. É isso. Você começa a ter... Faltou o que você achou? Não, você ter essas opções de elenco. Não, melhoraram, mas já tinha boas, né? Eu acho que agora tem excelentes, né? Muda o patamar. É inevitável comparar esse momento, esses primeiros 45 dias do Palmeiras com os primeiros 45 dias do Flamengo. Inevitável, porque são... Que a gente imagina que vai o ano inteiro. Porque nenhum time fora Flamengo e Palmeiras tem condição de colocar um time alternativo, misto, com uma qualidade dos dois. É impossível. É impossível. Por mais que alguns estejam se reforçando e tudo mais. Então, e assim, o Palmeiras já adquiriu um nível de jogo, uma confiança e tudo mais, sem o começo, sem a estreia do Arias, que o Flamengo ainda está procurando. O Flamengo ganhou do Botafogo, mas, olha, segundo tempo foi dominado. E tem as questões físicas, os encaixes, as mesmas discussões, não tem ainda uma ideia de time. O Mancini falou, o time do Abel, ele não vai desfazer a dupla. Os volantes já mudaram e já estão numa sincronia. Então é colocar o Arias no lugar do Maurício e tá feito o time até o Paulinho voltar, são outros 500. O Paulinho vai voltar, vai entrando aos poucos. Então o Felipe Luiz não está com o time na cabeça ou na pista como o Abel está, né? Já demonstra ter... E assim, mas um está jogando o Carioca, outro está jogando o Paulista. Não, os caras estão jogando o Brasileiro. Juntos, né? Já começaram a jogar o Brasileiro. Mas esse tema, a gente não pode esquecer, o ano passado deu muito o que falar, o fato do Abel basicamente abrir mão do Campeonato Brasileiro. E no fim o Flamengo foi campeão, 3 pontos acima, matematicamente, na última rodada ainda seria possível. Nasceu o cabelo aqui. Só que é o seguinte, fisicamente o Flamengo foi até a última gota. Jogou com o Paris Saint-Germain, quase foi campeão intercontinental, poderia ter sido, perdeu nos pênaltis. E me parece que a conta física está chegando agora e o Palmeiras já recuperou antes. Porque a gente tinha a imagem de que Fluminense, Botafogo e Palmeiras e Flamengo, pelo Mundial do meio do ano, terminaria o Brasileiro com a língua de fora. O Flamengo não terminou com a língua de fora. Terminou bem, mas agora está pagando essa conta. E assim, se de fato a gente, depois que passa, a gente consegue ouvir as maritacas, né? Maritacas é lá no São Paulo. A gente consegue ouvir lá um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tem muito um diagnóstico do que o time virou fio, não aguentou fisicamente e tal. Isso na temporada passada? Naquele final de ano lá. Se isso for verdade, não deixa de ser um erro, né? Porque você tá lá, você tem os equipamentos da NASA, biscoito de Júpiter, água de Saturno, você tem sobretudo a minutagem que o Abel sempre fez. Exato, você tem que prever isso. Tudo bem, o organismo do ser humano a gente não consegue controlar, né? Às vezes o cara tá programado para aguentar e não aguentou. Mas enfim, o ano passado é passado, como diz a palavra, e agora a perspectiva para esse ano é muito boa, cara. Porque você vai ter um time com o Carlos Miguel, o lenhador chegando, hein? Mas vamos lá, Kelvin, Gomes, e o Palmeiras ainda quer trazer um zagueiro nesta janela, Murilo e Piquerez, Andréas e o Malo, Arias, Alan, Flaco e Roque. O que você ganha no banco? Você ganha Maurício, você ganha o Sousa, você ganha eventualmente o Paulinho, quando voltar, né? Você vai ganhando opções, Evangelista, você vai ganhando 14, Felipe 15, Anderson entrou. Viu? Felipe Anderson vai ganhando 15, 16 jogadores que podem, não todos ao mesmo tempo, quando você tira 6, coloca 6 reservas, vai sentir qualquer time do mundo. Mas aos poucos, 1 ou 2 você precisa mexer, trocar para um jogo para o outro, você vai ganhando opções de bom nível, né? Então, cara,
Não tem outra. A temporada do Palmeiras, ela dá mostras de que será muito boa. Será muito boa. Porque acho que nunca na história desse país, como diria outro, o senhor Abel Ferreira teve tanta mão de obra, ou pé de obra boa, qualificada, para colocar em campo. Vou trazer aqui uma matéria trazendo informações dessa negociação entre Bruno Rodrigues e a equipe do Cruzeiro, abre aspas. O Palmeiras avançou na negociação de Bruno Rodrigues por empréstimo ao Cruzeiro neste domingo, chegando a um acordo verbal com a Raposa pela transferência. Não há pagamento pela saída neste momento, mas o Alviverde ainda pode lucrar com o negócio. O contrato será válido até o final desta temporada e é uma opção de compra prevista em cerca de 5 milhões de dólares. É o equivalente a cerca de 26,1 milhões na cotação atual, um pouco acima do que pagou por 80% dos direitos do centroavante ainda na temporada de 2023, cerca de 25 milhões de reais. Bruno Rodrigues nem sequer esteve na relação do Palmeiras para essa partida que jogou contra a equipe do Guarani no último domingo pela rodada final da primeira fase do Paulistão e é aguardado em Belo Horizonte nesta semana para formalizar e fechar o negócio. O centroavante chegou ao Palmeiras em dezembro de 23, depois de se destacar com 13 gols e 7 assistências pelo Cruzeiro, sendo peça fundamental para salvar a Raposa do rebaixamento lá na... Bruno Rodrigues terminou o ano envolvido em uma problemática por disputar um torneio de futebol nas férias sem comunicar o clube, resultando em uma multa. Desde então fez 4 jogos em 2026, ainda sem marcar nenhum gol, e vinha recebendo sondagens para deixar o Verdão. Houve conversas iniciais com o Internacional que não avançaram até chegar agora a essa oferta que está muito bem encaminhada para a equipe do Cruzeiro. Enfim, o jogador tem que sair, não tem espaço no Verdão, qualidade técnica realmente está devendo e precisa mudar, ganhar novos ares, quem sabe o Verdão conseguir lucrar alguma coisa aí e buscar um novo atacante para reforçar o elenco. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!